Dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai se acabar. Vieram cavalos de fogo, são do Conde de Assumar. Pelo arraial de Ouro Podre, começa o incêndio a lavrar. E hoje, dia 28 de junho de 2020, exatamente hoje, há 300 anos, na cidade de Vila Rica, começava uma revolta que iria mudar a vida do Brasil no período colonial. Revolta essa que entrou para a história com o nome de uma das suas principais lideranças, Felipe dos Santos Freire. Português, tropeiro, minerador e homem de grande oratória. Ele conseguiu fazer com que as pessoas se revoltassem contra a instalação das casas de fundição, que foram instaladas a partir de 1719 pelo novo governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. São Paulo e Minas? Exatamente isso que você ouviu. Naquela época, São Paulo e Minas Gerais eram uma mesma capitania. E a partir de 1719, elas foram governadas, ou melhor, administradas, pelo Pedro Miguel de Almeida de Portugal, que nós vamos passar a chamar a partir de agora de Conde de Assumar. O Conde de Assumar, ele manda criar 4 casas de fundição. Naquela época, era muito comum o contrabando de ouro em pó na região das Gerais. Os mineradores não queriam pagar impostos para a coroa portuguesa. Por isso, contrabandeavam esse ouro e faziam isso das formas mais inusitadas possíveis. Uma delas, por exemplo, era pegar imagens de santos católicos, obviamente imagens ocas, preencher o interior delas com ouro em pó e, a partir daí, transportá-las pela região das Gerais. Dessa prata surgiu a expressão Santo do Pau, que significa uma pessoa que aparenta ser uma coisa, mas não é nada daquilo que aparece ser. Pois muito bem, para evitar o contrabando de ouro em pó, o Conde de Assumar manda criar as casas de fundição, proíbe a circulação de ouro em pó e exige que os mineradores levem esse ouro para as casas de fundição, onde ele seria fundido, transformado em barras. E dessas barras, era retirado 5%, 20%, o que corresponde a 1/5 da produção aurífera da época. Daí o nome do imposto, o quinto. Daí o nome do ouro, ouro quintado, o ouro que havia passado pelas casas de fundição. O Conde de Assumar achou que poderia ter resolvido o problema da sonegação fiscal, porém criou uma grande satisfação popular. E exatamente hoje, há 300 anos, um grupo de pessoas, lembrando que hoje é véspera do dia de São Pedro, e o dia de São Pedro era muito comemorado naquela época, antigamente, exatamente no dia de São Pedro, um grupo de pessoas sai do Morro do Arraial do Ouro Podre e se dirige até a cidade de Vila Rica. O objetivo era a casa do ouvidor-mor, porém, esse já havia sido avisado da revolta e deu lavra, fugiu, sumiu. O Conde de Assumar também não estava em Vila Rica quando estourou a revolta. Ele estava onde hoje é a cidade de Mariana. Os revoltosos foram até a cidade de Mariana. O Conde de Assumar percebeu uma coisa: a insatisfação era muito grande. Não dava para controlar a revolta de imediato. O que ele faz então? Negocia com os revoltosos para ganhar tempo. Faz com que os revoltosos acreditassem que suas reivindicações seriam atendidas. E o que eles queriam? Basicamente, o fim das casas de fundição e o fim dos privilégios que os portugueses tinham na relação de venda de alguns produtos que eram essenciais na época. Resultado: o Conde de Assumar consegue enganar os revoltosos da revolta de Vila Rica. E no começo do mês de julho, mais precisamente no dia 2 de julho, com 1.500 homens, ele consegue reprimir o movimento. E aí sim, a coisa ficou feia para o lado dos revoltosos. Várias pessoas foram presas, perseguições. A mais terrível delas foi a ordem de queimar as casas que ficavam no Morro do Arraial do Ouro Podre, que por causa disso hoje chama-se exatamente Morro das Queimadas.
Além dessa destruição dessas casas, houve várias prisões, como eu já havia me referido. No dia 16 de julho, Felipe dos Santos acaba sendo preso. De início, pensou-se em reprimir violentamente o movimento e dar às pessoas o exemplo para que não se revoltassem de novo. Felipe dos Santos é então condenado à morte e executado no dia 21 de julho de 1720. A revolta de Felipe dos Santos causou uma grande comoção na época. A SUMAR conseguiu fazer com que os mineradores fossem derrotados. As casas de fundição não foram extintas. Porém, o espírito de liberdade, o espírito contra a coroa portuguesa, as ideias contra a coroa portuguesa estavam lançadas. Era um caminho que não tinha mais volta. Não é à toa que alguns anos mais à frente, na mesma região de Vila Rica, na mesma região de Minas Gerais, vai estourar outra grande revolta. Essa sim você já conhece. A Conjuração Mineira de 1789. A revolta de Felipe dos Santos, revolta de Vila Rica, acabou sendo sufocada. Felipe dos Santos morreu, dizendo que jurei morrer pela liberdade, cumpro a minha palavra. E realmente ele acabou cumprindo isso. Lutou até o fim. Cecília Meirelles, num poema chamado Romanceiro da Inconfidência, no 5º capítulo, ela fala sobre a execução de Felipe dos Santos. E eu quero encerrar esse meu Hoje na História Hoje com os versos do poema, do 5º poema do Romanceiro da Independência, escrito pela Cecília Meirelles. Dorme, meu menino, dorme. Dorme e não queres sonhar. Morreu Felipe dos Santos e por castigo exemplar. Depois de morto na forca, mandaram desquartejar. Dorme, meu menino, dorme, que Deus te ensine a lição. Dos que sofrem nesse mundo violência e perseguição. Morreu Felipe dos Santos. Outros, porém, nascerão. Morreu Felipe dos Santos. Outros, porém, nascerão. E assim nasceram Tiradentes, Manuel Faustino dos Santos, João de Deus, Padre João Ribeiro, Pessoa de Melo Montenegro, Frei Caneca e tantos outros libertários que surgiram no Brasil após a execução de Felipe dos Santos. Mataram Felipe dos Santos, mas outros surgiram. E exatamente hoje, há 300 anos, começou a revolta que levava o seu nome. Revolta de Felipe dos Santos. Revolta de Vila Rica. A revolta que queria o fim das casas de fundição. E esse foi mais um Muita História para Contar com o professor José Ricardo. Gostou do nosso vídeo? Assim, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Recomende para os amigos. Divulgue esse trabalho. Divulgue a nossa ideia. Nossa ideia é levar conhecimento histórico para as pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até o próximo Muita História para Contar com o professor José Ricardo. Valeu!